Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de arte que tem como tema artes visuais. E nessa aula de hoje nós veremos e estudaremos, tentaremos compreender o conceito e como que essas artes visuais acabam influenciando no nosso mundo. Bom, para começo de conversa, necessário se faz que nós esclareçamos que essas artes visuais elas constituem manifestações artísticas, tais como pintura, escultura, desenho, arquitetura, artesanato, fotografia, cinema, design, arte urbana, dentre outros. Então, assim, querendo ou não, todos nós, em um momento ou outro, já tivemos contato com esse tipo de arte. Vejam só, vocês devem conhecer amigos ou parentes que fazem uso da pintura, pintura mesmo a óleo ou pintura a lápis para expressarem sentimentos ou para até mesmo visando a comercialização. Escultura, desenhos, arquitetura, artesanato aqui na nossa região mesmo, faz parte de nossa, de nossa cultura, de nossas origens, termos pessoas que fazem uso do artesanato como uma forma de manter a sua vida. Então são informações que são válidas ao nosso conhecimento. Bom, ainda nós estudaremos e nós veremos que as artes visuais elas são manifestações de um determinado indivíduo em um determinado contexto. Como vocês podem visualizar mesmo por essas gravuras que eu estou exibindo para vocês, nós temos primeiro a escultura de um vaso, que refere-se a uma questão artesanal, bem como nós temos uma pintura rupestre. Vocês devem estar questionando, professor, então essas artes visuais, elas vêm de um longo tempo, sim, desde quando nós temos a origem do ser humano, a partir do instante que ele começou a ter contato, a andar pelo planeta Terra, nós temos registros e elementos da presença marcante da arte visual, ou seja, é uma manifestação humana e, por ser uma manifestação humana, está presente desde os primórdios da humanidade. Ainda, alunos, o conceito, para ficar mais claro para vocês, é um tipo de expressão artística que é captada pela visão. Então, se eu consigo visualizar e se faz parte de uma expressão artística, logo se enquadra dentro da arte visual. Ela também é definida conforme o meio ou sua mídia, como desenho, pintura, escultura, arquitetura, fotografia, cinema e vídeo. Então, todos esses elementos expressam. É verdade que nos tempos que nós estamos atualmente, as pessoas utilizam muito mais, por exemplo, de fotografia e vídeos para expressarem os seus sentimentos. Quem não gosta de tirar uma selfie com os seus celulares? Quem não gosta de, em momentos felizes, registrar através de um vídeo? Quem não gosta de postar nas redes sociais? Facebook, Instagram, Twitter, são redes que são utilizadas como forma de registrar parte de nossa vivência. E isso acontece por meio da arte visual. Bom, ainda, todos os trabalhos da arte visual, elas são formadas e são necessárias que hajam elementos que estruturam a linguagem e os princípios que regem a combinação desses elementos. Como assim? Olha, se ao observar uma determinada arte visual, eu sinto algo que é meu, que é individual, logo, essa representação artística traz consigo uma mensagem que pode ter uma linguagem escrita ou não, pode ter uma linguagem sentimental, pode ter uma linguagem de cunho puramente emocional. Mas vejam bem, quando o artista ele cria algo, quando o artista cria uma representação
dos seus sentimentos, dos seus elementos, é necessário que nós estejamos em plena sintonia para que saibamos aquilo que o artista tentou criar, mas que nós também não percamos as nossas identidades. Então, por isso que eu digo que quando nós observamos ou observaremos um determinado quadro, uma determinada escultura, jamais sentiremos a mesma emoção de outras pessoas, porque eu sou único, eu sou individual. Eu tenho comigo uma história de vida que me pertence e que não pertence a nenhuma outra pessoa. E essas emoções, esses sentimentos, eles são únicos de acordo com o momento em que nós estejamos. Por exemplo, se eu analisei uma determinada obra de arte pela manhã, a emoção que eu senti foi naquele momento sublime, foi surreal, mas foi daquele momento. Suponhamos que eu analise novamente à tarde ou à noite, eu terei outras emoções, porque eu não serei a mesma pessoa. Então depende muito da emoção das pessoas que estão observando também. Pintura. Peguemos o caso da pintura agora como exemplo. Pintura é uma técnica que utiliza pigmentos em forma líquida para colorir uma superfície, atribuindo tons e texturas, e esta superfície pode ser tela, papel ou parede. Relacionado a esses elementos da pintura, é interessante que a pintura em si, ela traz consigo a emoção do artista, quando ele realmente expressa, e depende também da emoção em que a pessoa estiver sentindo. Então, pintura, ela difere-se um pouco dessas demais obras artísticas, porque é algo individual. O artista coloca em si traços de sua emoção, e cabe à pessoa também, ao analisar, conseguir identificar essas emoções, esses sentimentos que o artista impregnou através de sua obra. A cor é o elemento essencial da pintura. A estrutura fundamental de uma obra é composta pela relação entre as massas coloridas. Por exemplo, nós já sabemos disso porque isso acaba sendo transmitido de pessoa para pessoa, mas cores fortes, por exemplo, um azul intenso, um verde bem escuro, um vermelho bem acentuado, ele retrata traços de uma personalidade forte, de uma personalidade que, de certa forma, precisa ser vista. Ela quer ser notada, não que ela precise, mas que ela quer ser notada em determinado contexto. Já cores mais fracas, mais brandas, trazem conosco uma sensação de equilíbrio, uma sensação de tranquilidade, uma sensação de proteção. Então, a pintura em si é um elemento que também traz esses pontos para que nos sirvam de representação. A pintura, ela expressa através da superfície, onde será produzida, e nos materiais, como pincéis, tintas, que lidam com outros pigmentos. Relacionado a esses elementos dessa pintura, quando eu estava organizando o slide, eu fui colocando, mas são traços que permitem que nós tenhamos uma análise pormenorizada. Mas um dos dados que é válido que nós citemos aqui agora, diz respeito que a pintura faz parte da vida do ser humano desde o Renascimento, e foi uma das principais formas de representação dessa época, e está presente nos dias atuais. Alunos, não poderia deixar de mencionar para vocês as características desse período do Renascimento. Esse Renascimento refere-se a uma fase histórica da humanidade em que o homem ele tornou-se o centro do mundo. Como assim? A humanidade ela saía da Idade Média, um período fortemente marcado pelas regras da Igreja Católica Apostólica Romana, que impunha modos de pensar, que impunha regras a serem vividas pelas pessoas. E nesse período da Idade Média, Deus era visto e era entendido como se fosse o centro da humanidade. De tudo, Deus era o centro da vida, Deus era o centro do mundo.
Nesse período do Renascimento, o homem disse: não é Deus que é o centro do mundo, somos nós, homens. Nós somos o centro do mundo. E a partir desse instante, nós tivemos uma mudança de mentalidade, de concepções. E essa pintura foi o principal elo, o principal elemento que veio reforçar essas representações. Como, por exemplo, nós temos o teto da Capela Sistina, que foi uma façanha extraordinária para o período e que retrata a importância do ser humano para o seu destino, para a sua configuração. Exemplos de pinturas que vocês conseguem visualizar aqui agora, nós temos primeiro uma representação de uma pintura feita em pedra, utilizando-se de elementos rústicos. Nós temos duas outras pinturas que reforçam esses elementos e que trazem consigo características. Por exemplo, a Vênus, representando um padrão de beleza, representando um padrão de sofisticação, e abaixo nós temos Jesus rodeado por pessoas, e esse quadro é muito famoso, pois retrata características de um período e traz consigo expressões bem vívidas, bem marcantes. Outro elemento dessa arte visual, nós podemos citar o desenho, que é uma forma de manifestação da arte. O artista transfere para o papel imagens e criações de sua imaginação. Detalhe, alunos, há uma diferença clara, evidente, entre pintura e desenho. Esse desenho é uma manifestação mais livre, é uma manifestação em que o artista ele representa as suas criações utilizando-se de sua imaginação. E é basicamente uma composição bidimensional, algo que tem duas dimensões, construída por linhas, pontos e forma. É diferente da pintura da gravura em relação à técnica e ao objetivo com o qual é criado. O desenho utiliza-se dos mais diversos segmentos profissionais, tornando a arte diversificada em diferentes contextos. Por exemplo, um desenho, para vocês visualizarem, nós temos uma mãe amamentando o seu filho, e nós temos um outro desenho, que seria, na verdade, uma planta de uma casa. Vocês percebam que nós temos a representação do banho, cozinha, quarto, sala e quarto. E é um desenho técnico da arquitetura. Depois nós passaremos para a escultura. A escultura é a arte de representar objetos e seres através de imagens plásticas de relevo. Para tanto, se utiliza de materiais como bronze, mármore, argila, cera, madeira e das seguintes técnicas: a cinzelação, a fundição e a moldagem. Como assim, alunos? Essa escultura, eu vou ter que recorrer a algum desses materiais, como foi citado aqui agora para vocês: mármore, bronze, argila, cera, madeira, e eu tentarei, através de um processo criativo, evidentemente, dar vida, dar forma a esses materiais. E a escultura, ela surgiu no Oriente Médio, com a pretensão de copiar a realidade da forma artística, embora seja usada para representar quaisquer coisas. O intuito maior é representar o corpo humano. Detalhe, alunos, ainda voltaremos um pouquinho no período do Renascimento. Nesse período do Renascimento, nós tivemos escultores que tornaram o ser humano o centro do universo, como mencionei para vocês, e a representação, a escultura em forma de corpos humanos, ela ganhou uma representatividade imensa. E foi justamente graças a esses escultores do período renascentista. No final do século VII a.C., os gregos esculpiam em mármores grandes figuras de homens. Por quê? Para os gregos, a beleza masculina ela deveria ser exaltada, e daí o motivo com o qual eles recorriam a
a essas esculturas em corpos masculinos. Mas lembrá-los, alunos, que esses gregos, eles eram tão sofisticados no campo da pintura e da escultura, que muitas pinturas que eles faziam, elas ficavam tão reais que mencionam, né? Isso nós não temos como provar, mas mencionam que os pássaros bicavam em frutos porque eles se enganavam e eles pensavam que realmente tratavam-se de frutos reais. E a escultura ganhou destaque no período do Renascimento, como mencionei para vocês, como a estátua de Davi, obra de Michelangelo, que foi uma sofisticação que trouxe em cena o homem como elemento principal. Veja só, a escultura de Davi, do período de Michelangelo, foi feita em mármore, retratando aqueles elementos que eu mencionei para vocês, a forma masculina, como um padrão de beleza a ser seguido. E depois nós temos uma representação de uma escultura que é feita em cera, e abaixo nós temos outra escultura que é feita em areia. E a lembrá-los que essas esculturas de areia são extremamente trabalhosas de serem feitas, não desmerecendo as outras duas que eu citei para vocês, nem a de mármore e nem a de cera. Bom, gravura. Gravura já é qualquer ilustração impressa, arte ou técnica de gravar, o próprio nome já diz. E é um trabalho feito por um gravador. A chapa gravada serve para imprimir o desenho. E a gravura teve importância na impressão artística e na impressão comercial, como, por exemplo, as gravuras. Hoje em dia, a gente vê muitas dessas expressões de gravuras em formas de memes, em formas de sátiras, mas ainda tem uma representação muito grande, pois trazem consigo elementos e técnicas a serem vivenciadas. Bom, ainda dentro dos elementos da fotografia, que nós não havíamos citado até então, é uma técnica ou arte de registrar as imagens com uma câmera, com uma câmera, tá? Câmera, mas é câmera, tá, alunos? Com uma câmera fotográfica, por meio da ação da luz sobre um filme ou eletronicamente como sinais digitais que são gravados no chip. A reprodução, descrição ou cópia exata e minuciosa de algo ou alguém. Fotografia. Hoje em dia a gente nem utiliza mais esse termo. Vou tirar uma fotografia. Nós falamos, vou tirar uma selfie. Vou registrar o momento. Então é o termo correto. E as fotos são belíssimas e podem ser representações daquilo que nós estejamos vivendo em um momento específico. A arquitetura refere-se à arte ou técnica de projetar e edificar um ambiente habitado pelo ser humano. E nós temos um dos principais arquitetos que ficou conhecido no nosso país, foi o arquiteto Oscar Niemeyer, que projetou Brasília, e isso é bem claro, é bem expressivo. Por exemplo, nós temos uma representação de uma obra de arte arquitetônica de Brasília, e nós temos representações arquitetônicas pelo mundo, de uma forma geral. Bom, alunos, ainda, esses são os principais pontos, os principais elementos que nós discutimos. E agora, relacionado à atividade de arte, o que vocês farão? Vocês escolherão um exemplo de arte visual nacional, tá? Nesse momento agora, vocês precisarão escolher um exemplo de arte visual nacional. Pode ser pintura, escultura, desenho, arquitetura, fotografia, cinema, design, arte urbana, dentre outros. E no caderno de vocês relatarão o motivo dessa escolha. Relatarão como, professor? Vocês terão que escreverem. Olha, eu escolhi, por exemplo, vou ficar mais claro para vocês. Eu escolhi a pintura O Abapuru, de Tarsila do Amaral, pois esse quadro retrata a representação humana de uma forma diferente, a trazer elementos e emoções únicos. Ponto. Só isso. Só isso que vocês farão no caderno de vocês. Ah, professor, mas suponhamos que eu nem sei o que o senhor falou, nem sei qual quadro é este, Tarsila do Amaral, Abapuru. Sem problema. Vocês podem escolher o quadro que vocês acharem melhor,
Por exemplo, eu escolhi o quadro da Mona Lisa, porque é um quadro extremamente famoso que trouxe para nós a representação de um contexto único, no qual Leonardo da Vinci relatou isso de uma forma pormenorizada, justificativa aceitável. Ah, professor, suponhamos que eu queira pegar a arquitetura de Brasília e eu vou justificar. Fiquem à vontade, alunos, mas não se esqueçam. Eu quero uma representação visual nacional. Pode ser nacional ou internacional, tá? Nacional ou internacional. E vocês escolherão, justificarão, falarão o que vocês escolheram. Ah, escolhi uma fotografia. Ah, escolhi arquitetura. Ah, escolhi uma pintura. Ah, escolhi uma escultura. E vocês relatarão por que vocês escolheram. Fácil, não é mesmo? Bom, é isso, a nossa aula de arte dessa semana. Espero que vocês façam uma atividade, enviem no meu WhatsApp privado até às 17 horas e 20 minutos. Mais uma vez, é uma enorme satisfação estar aqui conversando com vocês e eu tenho certeza que juntos nós conseguiremos superar essa fase pandêmica, ok? Um abraço a cada um de vocês e eu espero vê-los o mais rápido possível. Tchau, tchau, alunos.